Olá, caros irmãos, irmãs, caros amigos, caras amigas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra Difusão Doutrinária nesse formato online. Meu nome é Fabiano Tomazoni e hoje eu sou responsável pela condução deste trabalho. Esse trabalho que nos auxilia ao esclarecimento, nos auxilia também como um consolo para as nossas dores, um consolo para as nossas dúvidas. Porque no momento que nós nos conectamos, seja virtualmente, nós já estamos recebendo as benesses que essa casa física nos oferece. Porque a equipe espiritual já nos ensina que as barreiras físicas, elas não são barreiras que impedem o contato do plano espiritual conosco, e também a harmonização dos nossos ambientes. Para procurarmos, então, efetivamente nos conectarmos a esse trabalho, a essa casa, nós gostaríamos de convidar a todos que estão nos assistindo para, na medida do possível, fechar os olhos e, pelo pensamento, nós fazermos uma prece. Elevando o pensamento a Deus, o nosso Pai. Deus, nosso Pai de amor, de bondade e de extrema justiça. A Jesus, que é o nosso mestre, irmão seareiro, trabalhador assim como nós, que nos traz os ensinos. A equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, mas principalmente ao nosso anjo guardião, espírito protetor. A tudo isso, a toda essa falange, vamos agradecer. Agradecer principalmente pela nossa vida, agradecer pela oportunidade dos aprendizados diários. O aprendizado que adquirimos através de uma palestra, de uma música, de um livro, mas principalmente através do aprendizado interrelacional. Aquele que ocorre nas nossas relações com o próximo, que nos auxilia tanto a nos aperfeiçoarmos. Pedimos, Pai, humildemente, a proteção, o amparo, a luz, para que possamos no nosso dia a dia sermos assertivos em nossas escolhas. Graças te damos, Pai, e pedimos licença, então, para iniciarmos nosso trabalho nesse dia, e que assim seja. Caros amigos, amigas, hoje o nosso trabalho, então, vai falar sobre um tema bastante pertinente que nós encontramos diariamente, que é sobre a educação na infância, ou a educação para a infância. Nessa semana, nós estamos comemorando, então, o aniversário da evangelização aqui da Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, que ocorre no dia 23 de maio. É muito importante e talvez bastante instigante nós falarmos sobre a educação dos pequenos, da infância e também dos jovens, acerca da educação não só no sentido formal, mas também na educação moral e ética desse indivíduo. Já é muito tranquilo para nós e, de uma certa forma, muito certo e entendível para nós da importância de nós gerarmos aquele indivíduo a educação que a escola oferece, a educação formal, a educação instrumental. Mas, por vezes, nós, enquanto responsáveis pelas crianças e jovens, acabamos, às vezes, de uma certa forma, não dando a mesma importância
a mesma magnitude, a mesma intensidade para a educação da alma, para a educação do espírito. E essa educação, assim como a educação na escola, ela deve sim ser sistematizada, organizada, trazendo sentido para a vida daquele indivíduo. Nós vamos fazer aqui uma breve reflexão sobre isso. E vamos iniciar as nossas reflexões fazendo o sentido do pensamento. Quantos de nós adentramos a um centro espírita, procuramos um centro espírita, porque nós precisávamos preencher a nossa vida com algo que está faltando. Às vezes, o entrar dentro de um centro espírita, a procura dos atendimentos de um centro espírita, se dá, às vezes, por um distúrbio, por um desequilíbrio emocional, psíquico em nossas vidas. E nós vamos, então, entrar procurando harmonizar os nossos sentimentos, harmonizar as nossas emoções, para que possamos ter o esclarecimento necessário e entendimento necessário das coisas que estão acontecendo na nossa vida. Porém, muitos de nós adentramos a esse centro espírita, e nós estamos insistindo com esse exercício mental, muitos de nós entramos já numa idade maior, na adultez, às vezes passando por diversos sofrimentos na infância, na juventude, no início da adultez, e lá depois nós, então, talvez por um desequilíbrio muito grande em nossas vidas, por uma dor muito grande, por uma perda, por algo que gerou um impacto muito grande em nossas vidas, nós então procuramos o auxílio. Quem sabe muitos de nós refletimos, eu tivesse tido esses esclarecimentos, esse conhecimento lá na infância. Talvez muitas escolhas minhas, muitas decisões minhas, pudessem ter sido melhores. Talvez muitas ações que eu exerci, sem às vezes até saber as consequências reais daquilo, se eu soubesse anteriormente disso, talvez eu teria tomado caminhos diferentes. Talvez eu teria evitado alguns sofrimentos íntimos e talvez também eu teria evitado sofrimentos alheios. Então, amigos, é disso que nós estamos falando. Falando de nós anteciparmos aquilo que é comum a todos nós. De anteciparmos aqueles movimentos, aquelas ações, aquelas relações que vão ocorrer, estão ocorrendo e ocorrerão com todos nós, que são ações que mexem no nosso íntimo. Então, a evangelização infanto-juvenil, ela vem como uma profilaxia de muitas dores. Não no sentido de aquele que está hoje como uma criança e um jovem participando da evangelização, não vai ter desafios, não vai ter dores. Claro que sim, porque isso é inerente ao nosso estágio evolutivo. Porém, a antecipação do entendimento dessas situações talvez auxiliará esse indivíduo a ter escolhas mais salutares, mais saudáveis, se agarrando, se aproximando, principalmente dos ensinos da Boa Nova. Então nós vamos ver que a evangelização ela é um potencializador e um qualificador do processo reencarnatório, que é um processo inerente a todos nós. E nós vamos identificar que o processo reencarnatório, ele passa por alguns objetivos, e é importante nós entendermos isso, para que, então, nós consigamos palpar, agir, intervir naqueles movimentos ao qual nós estamos inseridos.
Nós vamos perceber, através de toda a codificação kardeciana e também das obras complementares, que a reencarnação ela tem como objetivo, ou um dos objetivos, o autoaperfeiçoamento. O autoaperfeiçoamento do indivíduo, de um indivíduo adquirir novas virtudes, novos pensamentos, novos conhecimentos e, por que não, mudanças de paradigmas, mudanças de percepções, através, principalmente, do conhecimento, das informações. Então nós vamos nos autoaperfeiçoar conhecendo as coisas. Porém, esse conhecimento ele não se dá apenas na parte intelectual. Porque se assim o fosse, talvez seria até mais simples. Porque daí seria uma coisa muito individual. Mas para nós, então, autoaperfeiçoarmos-nos, precisamos também exercer aquilo que nós aprendemos cognitivamente. E esse exercer, ele está relacionado com as nossas relações interpessoais. E para nós nos relacionarmos com o próximo, nós precisamos instigar dentro de nós aquilo que talvez ainda não está bem resolvido dentro da gente. Nós iremos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas nós gostaríamos também de falar sobre o objetivo da reencarnação enquanto expiação e reparação. A reencarnação, essa lei universal que o Pai, Deus, nos oferece, tem como objetivo a correção. Mas às vezes, quando a gente pode falar a palavra correção, talvez ela gere um impacto muito forte. Mas correção de corretivo, de imposição, não é isso. A correção no sentido de autocorreção, no sentido de nós percebermos que outrora, algumas atitudes que nós tomamos não foram atitudes felizes. Às vezes até atitudes equivocadas, às vezes até atitudes bem conscientes mesmo, mas equivocadas. Porque quando nós tomamos essas atitudes, nós entendemos que são atitudes que geram um sofrimento alheio, mas principalmente um sofrimento íntimo. Então, nós percebendo então, toda essa movimentação que gerou uma amplitude às vezes tão negativa, nós nos arrependemos. Humildemente, Jesus nos fala da humildade. Nós nos arrependemos. E nós vamos então vivenciar atitudes semelhantes para gerar uma reparação. Para que nós sintamos também aquelas sensações, para que então o conhecimento e o entendimento ele seja mais amplo, que ele não seja apenas cognitivo, que ele seja também vivencial. E o outro grande objetivo da reencarnação, assim como Kardec nos esclarece na questão 573, é contribuir para o meio ao qual nós estamos inseridos. Isso, irmãos, irmãs, é tudo interseccionado. No momento que nós estamos nos autoaperfeiçoando, nós também estamos gerando uma expiação, uma reparação. E nós também estamos contribuindo para o meio. É tudo misturado. É difícil nós separarmos esses elementos. Mas será que isso que eu estou vivendo é uma expiação? Uma reparação? Será que isso que eu estou vivendo é uma missão? Será que isso que eu estou vivendo é uma prova? É difícil nós separarmos tudo. Tudo está meio misturado, tudo está coparticipativo. Nós, no mesmo tempo, estamos interseccionando essas ações.
Mas para isso, amigos, nós precisamos ter um entendimento, e assim que a evangelização traz como um dos objetivos, e traz como objetivo principal, que é o autoconhecimento. É nós conhecermos como indivíduos universais, espíritos individuais e imortais, responsáveis pelas nossas escolhas. E para qualificar, como falamos anteriormente, as nossas escolhas, as nossas decisões, para sermos mais assertivos, nós precisamos, então, ter um olhar de quem eu sou, do autoconhecimento. E, por vezes, o autoconhecimento, ele fica num mar apenas introspectivo, ou apenas numa relação intrapessoal. E a proposta é que nós entendamos que o autoconhecimento ele é uma coisa muito mais ampla. Não refere-se apenas ao eu individual. Porque o eu individual, ele é um eu que ele está inserido em um local, em uma sociedade. E pelo fato de estar inserido num local, numa sociedade, eu preciso ter também o entendimento das minhas relações com a sociedade, com os outros, e não apenas comigo mesmo. O primeiro passo seja, assim, o entendimento íntimo. Mas o entendimento íntimo apenas não basta. Para isso, nós precisamos, então, abrir mão de 3 instrumentos para o autoconhecimento: a lupa, o espelho e o telescópio. A lupa, ela refere-se às nossas relações ou à nossa relação interpessoal, que são as nossas relações sociais. A relação que nós temos com o exterior. Aquela relação que nós temos com aquele que está dentro do nosso teto, vivendo junto conosco, no nosso dia a dia. O nosso cônjuge, filho, filha, neto, avô, avó, um colega de trabalho, um vizinho, um transeunte, enfim, a nossa relação com o meio ao qual nós estamos vivendo com os outros. Nós precisamos ver e identificar se as nossas relações, nesse âmbito, elas estão saudáveis. Se tudo aquilo que Jesus nos traz, na Boa Nova, e em especial no Sermão do Monte, se nós estamos conseguindo botar em prática o perdão, a empatia, a caridade, a compaixão. Essas relações, e essas relações elas não se dão apenas também com outro indivíduo, a outra pessoa. Ela se dá também com a natureza, com os animais. Como nós estamos agindo na sociedade? Será que nós estamos sendo aqueles que contribuem para a degradação desse planeta? Ou será que nós estamos no lado oposto da balança, estamos contribuindo com a regeneração do nosso planeta? Regeneração material também. Não só a regeneração psíquica, isso é muito importante, mas a regeneração material. Nós estamos sendo pessoas que estamos gerando ações sustentáveis? Será que nós estamos contribuindo com a saúde deste planeta tão lindo que nos acolhe?
Então, essa relação interpessoal, ela é uma relação que é importante nós identificarmos como ela está. Se ela está saudável, se ela está precisando de mais ajustes. E aonde nós procuramos isso? Nós vamos, então, ao encontro dos ensinos do nosso Mestre Jesus, em especial ao Sermão do Monte. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados aqueles que conseguem já identificar e entender a harmonia do planeta. O outro elemento que nós necessitamos, então, abrir mão, é o espelho. O espelho ele é um instrumento que ele traz o reflexo de nós mesmos. O espelho, ele fala, figurativamente falando, da nossa relação intrapessoal. Que às vezes quando a gente fala de autoconhecimento, é aí que nós nos focamos apenas. Mas isso faz parte de um conjunto. Claro que é um elemento muito importante e essencial. Porque é a nossa relação conosco mesmo, para que nós consigamos entender algo que é de vital importância, que é nós identificarmos as nossas virtudes e os nossos vícios morais. Amigos, amigas, nós somos espíritos que já tivemos diversas experiências reencarnatórias. E muitas das nossas experiências reencarnatórias, nós, por muito tempo, estamos quase que automatizados a responder a algumas ações da mesma forma. Por muito tempo, nós nós reagimos a algumas circunstâncias da mesma forma. Às vezes, de uma forma agressiva, às vezes, de uma forma fugitiva, às vezes, de uma forma depressiva, às vezes, de uma forma prepotente, orgulhosa. Por muitas reencarnações, nós nos acostumamos a termos hábitos e ações semelhantes. E isso se torna um vício moral. E o grande desafio nosso é identificar esses vícios e atacarmos estes para que paramos às vezes de sofrer e de gerar sofrimento, potencializando as nossas virtudes, identificando dentro de nós mesmos aquilo que nós temos orgulho de sermos. Isso cabe a cada um, de eu conseguir identificar aquilo que me faz saudável, que me faz bem, que me faz feliz. E isso sobrepujar aquilo que me faz triste. Esse é um processo, às vezes não tão simples. Quando a gente fala, parece ser simples, mas ele é um processo muito complexo, muito arraigado no nosso íntimo. E muitas vezes nós necessitamos ter um auxílio para que consigamos fazer as reflexões necessárias para essa mudança. Às vezes um auxílio profissional, para que nós consigamos realmente atacar aquilo que tanto nos prejudica. E esse caminho, às vezes, ele é um caminho que nós não queremos seguir.
é uma porta que nós não queremos abrir. Mas esse objetivo da reencarnação e essa forma de busca do autoconhecimento vai ser necessário, uma hora, cedo ou tarde, nós abrirmos essas portas, nós trilharmos esse caminho, para depois vermos que ao final desse trajeto se encontra a luz. E por último, como uma ferramenta do autoconhecimento que nós já falamos da lupa, nós já falamos do espelho, é o telescópio. O telescópio que fala das nossas relações ou da nossa relação transpessoal, que é a nossa relação daquilo que transcende a pessoalidade, a matéria também. A nossa relação com aquilo que é inerente a todos nós, que é a nossa vida espiritual. A nossa relação com outro plano. A nossa relação com Deus. A nossa relação com esse ser que é criador de todos nós, de todas as coisas. A nossa relação com esse Pai de amorosidade. Porque se nós não cuidarmos desta área da relação transpessoal, vai estar faltando um elemento para completar essa tríade. Por mais que nós tenhamos uma relação saudável com o próximo, com o meio ambiente, por mais que nós consigamos fazer um entendimento das nossas virtudes, dos nossos vícios, mas se nós não temos a nossa relação transpessoal, se nós não temos um equilíbrio psíquico mediúnico, se nós não temos um equilíbrio e um entendimento e uma relação íntima com Deus, nós vamos perceber que vai estar faltando um elemento para fechar essa tríade do autoconhecimento. A nossa relação com Deus, ela é uma relação íntima de cada um. Ela é uma relação que se dá no âmago individual de cada um. E essa relação com Deus, ela se dá pela ampliação das nossas percepções, da forma que esse Pai de amor se comunica conosco. Assim como o Livro dos Espíritos nos fala, de uma forma indireta e imaterial. Então, caros amigos, a evangelização infanto-juvenil, ela é, então, uma educação que auxilia ao espírito imortal a conseguir identificar esses elementos de uma forma antecipada, a identificar esses elementos de uma forma a qual, quando ele necessitar abrir mão, quando ele necessitar buscar o auxílio, ele vai conseguir ter as escolhas. Ele vai conseguir fazer uma prece, ele vai conseguir fazer uma meditação, vai conseguir fazer uma introspecção, vai conseguir entender as relações com o próximo, vai conseguir entender as suas ações íntimas, para que então consiga fazer as suas mudanças necessárias e assim seguir o transcurso evolutivo que todos nós estamos fadados a passar. Sairmos nesse momento estágio que nós estamos, de muitas dores, de muitos sofrimentos, de muitas perdas, seguirmos uma trajetória evolutiva para assim então chegarmos a um estágio de extrema felicidade, para que possamos, quando chegarmos nesse estágio, distribuirmos essa mesma felicidade, como missioneiros de Deus nosso Pai.
caros amigos, caras amigas, para encerrarmos, então, a explanação doutrinária desse dia, como uma forma de prece, nós gostaríamos de ler um poema psicografado por Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, ditado pelo espírito Casimiro Cunha, no livro Antologia Mediúnica do Natal. E o poema se chama Carta de Natal. Sofres, espera e confia. Não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Foste traído? Perdoa. Esquece o mal pelo bem. Deus é a suprema justiça, não deves julgar ninguém. Esperas bens neste mundo? Acalma o teu coração. Às vezes, ao fim da estrada, há fel e desilusão. Não tiveste recompensas? Guarda este ensino de cor. Ter dons de fazer o bem é recompensa melhor. Queres esmolas do céu? Não te fartes de saber que o Senhor guarda o quinhão que venhas a merecer. Desesperaste? Recorda. Recorda que nas sombras dos teus dias, que não puseste a esperança nas luzes do amor de Deus. Muita luz e muita paz a todos e a todas. Que assim seja.